Diretoria, caiu o homem, o turco rodou agora há pouco lá no Atlético Mineiro. Notícia que eu estou lendo aqui no Globoesporte.com, imagino que seja oficial, porque está dito aqui como, né, como uma notícia oficial, que depois do resultado ali na Arena Pantanal contra o Cuiabá, o Turco Mohamed, não é mais o treinador do Atlético Mineiro. Os resultados dele não são ruins. Se você pegar 45 jogos, 27 vitórias, 13 empates e 5 derrotas, né, não é um resultado ruim. Mas se você pegar o que se espera do Atlético Mineiro, é um resultado ruim. Não pelos gols, pelos números, não é isso. O Atlético está brigando pelo título brasileiro, o Atlético perdeu para o Flamengo, que é um resultado absolutamente normal, como seria, no caso contrário também, na Copa do Brasil, tem a Libertadores contra o Palmeiras, e eu acho que o Atlético está tentando resolver, entre aspas, ou tomar uma atitude antes que seja tarde demais, e eu concordo inteiramente com a demissão. O treinador que está fazendo um trabalho mediano para ruim, o time do Galo não vibra, não joga perto do que jogava no ano passado. Ele teve reforços em relação ao ano passado, que acabaram de chegar, é verdade, mas ele teve reforços em relação ao ano passado, então o Atlético tem que, no mínimo, devolver para o torcedor algo parecido com o que jogava até 2021, já que o time não mudou, não tem muita justificativa para que não seja dessa forma. Entendo perfeitamente, o torcedor do Galo está emputecido com o cenário, acho que se eu fosse atleticano também estaria, não pelos resultados, repito, mas a atuação do Atlético Mineiro é muito abaixo daquilo que se espera. E aí vem a seguinte discussão. Se os jogadores não mudaram, né, e o time parou de jogar aquele futebol, só pode ser o treinador. E aí é natural que o treinador... Até porque nós não estamos falando de um treinador consagrado. Não estamos falando de um cara que a gente tem plena convicção de que é um puta de um técnico. Então, assim, o Atlético não está sendo injusto nem nada. O Atlético deu uma oportunidade pro Turco. O Atlético correu o risco. Eu nem sou contrário a correr o risco. Acho legal. Mas, passados os meses, você vê que, olha, cara, tu não está conseguindo fazer a coisa caminhar. E o Atlético Mineiro perdeu o brilho no olho. Que para mim é pior do que qualquer questão tática, física, porque ele teve desfalques, é verdade, mas pior do que qualquer questão dele mexer na formação do time do Cuca, é o time do Cuca perder passivamente alguns jogos, como por exemplo o jogo contra o Flamengo, onde ele mal chutou no gol. Aquele time do Atlético que a gente viu no ano passado era um time que brilhava, era um time que brigava, era um time que, porra, o torcedor se identificava com aquilo. De repente você entrega um Atlético Mineiro com os mesmos jogadores que não conseguem nem devolver para o torcedor o ímpeto de buscar o resultado e tal, fica realmente um incômodo. E aí vem a grande pergunta do momento, evidentemente, que é quem colocar no lugar do Turco. Falaria o Odair Helman, eu acho o Odair Helman, pelo trabalho que eu vi no Inter e no Fluminense, é um treinador que consegue algum resultado, mas a maneira dele jogar não é o que o torcedor do Atlético se acostumou com o Cuca, vai haver um novo estranhamento, é um treinador razoavelmente retranqueiro. Eu traria o Renato Gaúcho pelo seguinte: número 1, o Galo não precisa montar um time. O Galo tem um time montado que sabe o que fazer. O Galo precisa de gestão de vestiário e de fazer com que aqueles jogadores repitam aquilo que eles já mostraram que eles sabem fazer. Ninguém faz isso melhor do que o Renato, que é pegar ali e falar, ó, traz o grupo para mim que eu vou fazer esses caras jogarem bola. O Renato é muito bom nisso. Então, eu acho que nesse cenário, onde o Atlético não está montando um time, né, porque o Renato não é nenhum gênio tático nem nada, mas gestão de grupo o Renato manja muito, né, de fazer os caras correrem por ele e tal, e acho que o Renato cairia muito bem nesse momento emergencial, até porque o jogo contra o Palmeiras é logo ali. Então, o Atlético precisa disso. E mesmo se o Galo não passar do Palmeiras, o que não há nada de absurdo, porque o Palmeiras é o bicampeão da América, então não entendam isso como, que tragédia, perdemos para o Flamengo e para o Palmeiras. Olha, desculpa, mas são 3 times ali que podem ganhar ou perder um do outro normalmente, né? Então, não tem nenhum absurdo em acontecer isso. O ponto é, eliminado da Libertadores pelo Palmeiras, por exemplo, imediatamente o torcedor do Galo vai entender como, ó, dos mais fortes, só tô eu no brasileiro. Todos os outros estão jogando nos campeonatos. Então o brasileiro tem que ser meu. E aí vai haver uma pressão forte para que o Atlético Mineiro fale, ó, o brasileiro é do Galo. Porque se a gente saiu precocemente e eles vão continuar jogando os outros torneios, o Galo vai ser o mais pressionado no Campeonato Brasileiro para conquistá-lo. Então, eu acho que tem também esse fator de talvez o atleticano compreender que, caso aconteça uma eliminação para o Palmeiras, voltar àquela coisa do vamos ganhar o brasileiro, vamos Galo, ganhar o brasileiro, porque ali vai se abrir um clarão para o Atlético fazer uma grande campanha em virtude dele não ter que ficar poupando time, jogando com reserva na quarta-feira, essas coisas e tal. É claro que o atleticano prefere a Libertadores, é óbvio, mas se por um acaso, em virtude até da troca de treinador, do momento do Galo
no meio do processo todo ali ter que trocar tudo, pode acontecer, né? E aí é dessa forma que eu imagino o cenário. Outros treinadores, por exemplo, Sampaoli, cara, eu acho a ideia do Sampaoli eu acho um absurdo. Tipo assim, eu acho que ele mostrou aqui no Brasil que ele não é o treinador que as pessoas imaginam. Ele é corajoso, é diferente dele ser altamente competente. Ele é maluco, ele é egocêntrico, ele é um cara muito difícil de lidar. Ele se acha maior que os clubes que ele trabalha. Então, assim, é um cara que eu nem pensaria na possibilidade de trazer de volta, tá? Não é um treinador que tenha me causado em Santos e Atlético qualquer tipo de imagem positiva que eu já tivesse previamente dele. E eu tinha, tá? Eu gostava muito. Hoje aqui, depois do trabalho no Brasil, eu já acho ele meio mais marketing do que gênio. Eu, cegamente nesse momento, sabendo que o Cuca provavelmente não vai voltar, porque o período é curto, né, desde quando ele se afastou lá para os problemas dele, o Cuca sabe que ele é um nome forte na lista para substituir o Tite. Então o Cuca sabe que ele está a alguns meses de receber possivelmente um convite para aceitar a seleção brasileira, e é o ponto alto da carreira dele. Então eu acho que o Cuca vai se preservar até depois da Copa do Mundo, esperando esse convite. Pode não vir. Pode ser que a CBF opte buscar um treinador estrangeiro, que seria uma ofensa aos nossos treinadores, mas enfim. Então, assim, Cuca e Renato Gaúcho são os dois melhores treinadores do Brasil depois do Tite. Não tem muito como discutir isso. Na condição do Cuca, fica o Renato. Né? E o Renato é um cara que, pô, se você prestar atenção no cenário, o Renato encaixa ali, cara. Teoricamente, é claro, né? Mas em tese, o Renato Gaúcho encaixa ali. É pegar um time que já está montadinho, já sabe o que fazer, e controlar aqueles caras e conduzir aqueles caras para que eles joguem muito, né? Para que eles corram muito e entreguem muita coisa com alegria e tal. O time do Galo não está feliz. Você vê o Atlético Mineiro em campo, não é o time do Cuca. É um time cabisbaixo, é um time que aceita tomar gol, é um time que aceita a derrota, que se cobra muito pouco dentro do campo. Né? Ontem, depois do gol do Cuiabá, por exemplo, cabeças baixas. Né? O Cuca quase entraria em campo ontem, depois daquele gol, 50 minutos do segundo tempo. O Cuca entraria em campo, falou que vocês jogaram 2 pontos fora. Entendeu? Então, esse tipo de reação eu acho que o Renato é o melhor cara para trazer, porque pelo perfil dele, né, cara? Aí vem aquela lenda, o Renato não dá treino, o Renato não entende nada de futebol, que é uma idiotice. O Renato tá dentro de campo, dentro do futebol há 40 anos. É óbvio que o Renato entende de futebol. Talvez ele não seja um gênio tático, um grande estrategista tático, provavelmente não é mesmo. Mas ele tem um controle muito legal daquilo que ele consegue fazer no vestiário. Além do que, se Atlético Mineiro e Flamengo disputarem o jogo da Libertadores, tem a lei do ex. Então, de repente, vocês podem se apegar nisso. Valeu?